Meus queridos e queridas, vamos iniciar mais uma aula de língua portuguesa, estudando hoje a classe gramatical pronomes. Esse estudo ele tem como base a área da morfologia, que é o estudo das classes de palavras. Primeiramente, vamos entender, por meio de um exemplo, qual poderia ser o sentido, certo? O que significa você denominar uma palavra de pronome. Na frase, prendi teu cachorro, mas não o maltratei, a palavra o e a palavra, os vocábulos teus, são considerados pronomes. Por quê? Porque os pronomes são palavras que substituem os substantivos ou os determinam, indicando a pessoa do discurso. Então, o o a gente vai chamar de um pronome substantivo, porque ele vai substituir um substantivo. Quem foi que não foi maltratado? O cachorro. A palavra cachorro é um substantivo. Já a palavra teu, ela vai determinar um substantivo. E a palavra que determina o substantivo são os adjetivos. Então, por isso que a gente vai ter aqui um pronome adjetivo, ok? Então, recapitulando, pronomes são palavras que substituem os substantivos ou os determinam, indicando a pessoa do discurso. Por exemplo, quando eu digo ela saiu de casa, ela está ocupando a função de um substantivo. Quem é ela? Pode ser a Maria, a Marta, certo? Então, essa palavra ela serviu para substituir um substantivo. E quais são as classificações dos pronomes? Existem 6 espécies de pronomes. Os pronomes pessoais, os pronomes possessivos, os pronomes demonstrativos, indefinidos, relativos e interrogativos. E são eles que nós iremos conhecer agora rapidamente. Os pronomes pessoais. O que são os pronomes pessoais? São palavras que substituem os substantivos e representam as pessoas do discurso. Quais são as pessoas do discurso? Tá? A gente tem as 3 pessoas do singular e as 3 pessoas do plural. Então, eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles, elas. Então, os pronomes pessoais são esses que representam as pessoas, ok? Então, vamos ver aqui. Mauro havia deitado tarde, ele ainda dormia quando a mãe o chamou, certo? Ele se refere a Mauro e o se refere a Mauro também. No entanto, dentro dos pronomes pessoais, existem 2 tipos de pronomes, os do caso reto e os oblíquos. Vamos entender. Os pronomes do caso reto, certo? Os pronomes retos, eles funcionam como sujeitos da oração. Então, quando eu digo assim, nessa frase, Mauro havia deitado tarde, ele ainda dormia. Ele, quem é que dormia? Ele. Então, ele aqui é o sujeito da oração. Então, os pronomes do caso reto, eles funcionam como sujeitos da oração. Já os oblíquos, eles funcionam como objetos ou complementos, que é o caso desse exemplo. A mãe o chamou. Esse o está conectado ao verbo, complementa o sentido do verbo, ok? Então, vamos ver aqui. Vamos ver visualizar quais são os pronomes retos, que tem a função subjetiva, os do caso oblíquo. Pronomes do caso reto. Eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles e elas. E aqui a gente pode acrescentar o uso que a gente faz constantemente do você, que é um pronome de tratamento, mas constantemente a gente utiliza como se fosse um pronome pessoal, do caso reto. E quais são os pronomes oblíquos? Aí a gente tem a lista. Me, mim, contigo, te, ti, contigo, si, consigo, li, o, a,
nós, conosco, vós, convosco, si, consigo, lis, os, a. Percebam que todos esses pronomes estão conectados às pessoas do discurso, tá? Primeira, aí aqui a gente tem primeira pessoa do singular, segunda pessoa do singular, terceira pessoa do singular, e aí a gente tem as pessoas do plural, certo? Então, todos estão conectados, se vocês observarem bem, tá? No caso, esses pronomes aqui, os que são do caso reto, eles geralmente vão funcionar como sujeito de uma oração, certo? Então, sempre são os sujeitos e esses aqui, eles vão funcionar como objeto de um verbo, ok? Espero que tenha ficado entendido. Os pronomes pessoais em relação à acentuação, eles podem ser tônicos, ok? E podem ser átomos, certo? Isso tem a ver com a força com que a gente fala esses pronomes, ok? Associados a verbos terminados em R, só um momento, S ou Z, e a palavra eis, os pronomes o, a, os e as assumem a forma lo, lá, los e lá. Las. Aqui tem um exemplo, prendê-lo. E verbos terminados em ditongos nasais, a gente tem o nó, certo? E a gente tem também os pronomes oblíquos reflexivos, que são os pronomes que se referem ao sujeito da oração, sendo da mesma pessoa que este. Então, quando ele reflete sobre si mesmo. Um exemplo, Alexandre só pensa em si, tá? Se refere à pessoa do discurso Alexandre, que é a terceira pessoa do singular. Eu me machuquei na escola. O me aqui, certo? O me, ele representa, certo? A pessoa do discurso que é eu. Eu me machuquei. Então, primeira pessoa do singular, caso reto, e aqui a gente tem esse pronome oblíquo, né, que funciona como objeto desse verbo. Quem se machucou, eu me machuquei. A mãe trouxe a criança consigo, certo? Consigo se refere a quem? A mãe, certo? Então, é nesse sentido que é reflexivo, quando a ação se volta para o sujeito da oração da frase. Ele pratica e ele sofre a ação. Os pronomes de tratamento servem justamente, como o próprio nome já está afirmando, para o trato com as pessoas, como você se dirige às pessoas. Existem diversos tipos de pronomes de tratamento, eu só coloquei alguns exemplos. Um dos mais famosos que a gente usa é você, ok? A gente usa esse pronome principalmente no nosso âmbito familiar e informal. O senhor, senhora, já quando a gente se dirige a alguém, que a gente tem o maior respeito, Vossa Excelência para altas autoridades, entre outras possibilidades de uso. Esses pronomes são da segunda pessoa do discurso, porque quando a gente conversa com alguém, nós somos a primeira pessoa do discurso, eu, e a pessoa com quem eu estou conversando é a segunda pessoa do discurso, que é tu. No entanto, todos esses verbos, eles são conjugados, certo? Na terceira pessoa do discurso, embora eles sejam da segunda pessoa do discurso, ok? Então, inclusive quando a gente usa o você, certo? A gente usa o você e conjuga ele na terceira pessoa do discurso, ok? Então, por exemplo, Sua Excelência, certo? Ou então, quando você diz você é bonita, o está conjugado na terceira, o verbo ser está conjugado na terceira pessoa do discurso, porque a segunda seria és, ok? Então, que fique compreendido. Os pronomes possessivos referem-se às pessoas do discurso, obviamente, e lhes atribuem alguma posse. Por exemplo, meu relógio estava atrasado. O meu
tá? Está indicando uma posse e se refere à primeira pessoa do discurso, ok? Então, todas as pessoas do discurso têm aqui os seus pronomes, tá certo? Então, você tem teu, tua, se referindo ao tu, seus, suas, referindo, né, à terceira pessoa, e aí por diante, certo? Há os pronomes demonstrativos também. Esses aqui, eles já buscam demonstrar algo, mostrar uma coisa. Eles podem indicar lugar, posição ou a identidade das pessoas, certo? Dos seres relativamente às pessoas do discurso. Então, vamos aqui a um exemplo. Compro esse ou aquele carro. Cada uso desse requer um conhecimento nosso sobre o assunto, ok? Quando é que eu vou usar o este? Eu vou usar o este, compro este carro, se o carro estiver próximo da pessoa que fala. No caso, próximo de mim. Se o carro estiver próximo de mim, eu falo este. Se o carro estiver próximo da pessoa com quem eu estou falando, eu me refiro a esse. Se estiver próximo, aliás, se estiver distante de mim e da pessoa com quem eu estou falando, eu vou utilizar o aquele. A mesma coisa vale para questões temporais. Quando eu quero me referir a este ano em curso, 2020, eu utilizo o este. Mas se eu quero me referir a 1993, o ano em que eu nasci, eu vou me referir utilizando o pronome aquele para marcar a distância temporal. Então, percebam que esses pronomes, dependendo da distância espacial ou temporal, eles vão ser utilizados por vocês, ok? E aí a gente tem as formas invariáveis, isto, isso e aquilo. Então, isto para o que está próximo de quem fala, isso para o que está próximo da pessoa com quem eu estou falando e aquilo próximo, aliás, distante de ambas as pessoas, ok? São invariáveis porque eles não vão para o plural e também não mudam questão de gênero. Não tem ista, issa, certo? E a gente tem alguns pronomes demonstrativos, este, esta, esse, essa, aquele, aquela, o mesmo, próprio, enfim. Eu gostaria de chamar a atenção aqui para esse pronome, muito utilizado pelas pessoas, e dizer o quê? Quando é que você pode utilizar esse pronome e quando você não pode, ok? Se a gente observar a frase, antes de entrar no elevador, verifique se o mesmo encontra-se parado. Nesse caso aqui, a gente não deve utilizar o pronome mesmo quando ele tiver a função de um pronome pessoal. Se você puder trocar esse pronome mesmo por ele ou ela, certo? Ou por algum pronome pessoal, significa que você não deve utilizar esse pronome mesmo. Então, ao invés de falar antes de entrar no elevador, verifique se ele encontra-se parado, ok? Um outro exemplo, não se deve usar, aliás, desconsidere o nome do aluno, pois o mesmo, certo, acabou de chegar na sala. Está certo? Não. Por quê? Porque esse mesmo está na função de um pronome pessoal e esse uso não é recomendado. O correto seria dizer, pois ele acabou de chegar, ok? Mas eu posso utilizar o pronome mesmo em outras situações? Pode, para reforçar algo. Por exemplo, ela mesma fez aquele trabalho. Mesmo aqui tem um sentido de reforço, tá? Ok? Não tem um sentido de também de substituir um pronome pessoal que, no caso aqui, a gente já tem, que é ela. Ou então, outra hipótese seria, outra possibilidade de uso seria você falar, ela é uma pessoa, espera que eu faça o mesmo, está demonstrando, faça o mesmo, não está substituindo aí
um pronome pessoal, no caso reto, ok? Aí a gente tem aqui o o, a, os e as, que equivale a isto, aquilo, aquele ou aquela. Um exemplo: leve o que lhe pertence. Leve aquilo que lhe pertence. Então, quando tiver essa função de demonstrar, eles não vão ser considerados artigos definidos, mas vão ser considerados pronomes demonstrativos, ok? Então, perceba que existem palavras que podem estar em mais de uma classe gramatical. Vamos continuar. Pronomes relativos. Os pronomes relativos, desculpa aqui pelo erro, são palavras que representam substantivos já referidos, com os quais estão relacionados. Ou seja, é um tipo de palavra que a gente utiliza para substituir a uma palavra que veio antes. Essa palavra que veio antes, a gente vai chamar de antecedente. Então, nesse exemplo aqui, Armando comprou a casa. Ao invés de você falar a palavra casa duas vezes, você utiliza o pronome relativo que. Armando comprou a casa que lhe convinha. O que lhe convinha? A casa. Então, sempre antes de um pronome relativo, a gente tem o antecedente, ok? Que seria essa palavra, né, que o pronome se refere. Por isso que o nome é pronome relativo, porque se refere a uma palavra que veio antes. Quadro dos pronomes relativos. Nós temos o pronome o qual, os quais, aqui são os variáveis, porque eles, né, masculino e porque eles vão para o plural. Cujo, cujos, quanto, quantos. Os variáveis femininos, qual, as quais, cuja, cujas, quanto, quantas. E os invariáveis, ou seja, que sempre vão estar da mesma forma, não importa o gênero ou o número, a gente tem quem, que e onde. Agora, algumas observações muito importantes. O quem eu só utilizo quando eu me referir a pessoas. Só se aplica a pessoas, tem antecedente e vem sempre precedido de preposição. E a mesma coisa que a palavra o qual, certo? O médico de quem falo é meu conterrâneo. O médico, o qual falo, é meu conterrâneo, tá? Percebam que tem uma preposição antes e quem se refere, né, de quem falo, às pessoas que estão envolvidas. Outra palavrinha que causa muito erro, cujo e cuja. É a mesma coisa aqui, do qual e da qual, que sempre precedem um substantivo. No entanto, não pode ter um artigo depois dessa palavra cujo, tá? Por exemplo, qual será o animal cujo nome a autora não quis revelar? Do qual a autora não quis revelar. É comum as pessoas falarem a frase assim: qual será o animal cujo o nome, com o O aqui, a autora não quis revelar? Está certo? Não, está errado. Não pode ter um artigo depois do cujo, ok? Lembrem-se disso, cai bastante em concurso. Quanto, quantos e quanta, quantas. São pronomes relativos que, quando precedidos de um pronome indefinido, que a gente vai já estudar, certo? E sempre são precedidos, ok? Sempre que tiver um pronome indefinido antes, a gente vai dizer que o quanto é um pronome relativo. Tenho tudo quanto quero, ou seja, quanto se refere, né, a tudo, ok? Aqui a gente também tem o onde, que além de ser um pronome relativo, ele pode também ser um advérbio, ok? Que indica lugar. Como pronome relativo, ele sempre tem um antecedente, porque antes de um pronome relativo sempre tem um antecedente, e equivale a em que? A casa onde mora foi de meu avô. Onde se refere o quê? A casa. Por isso que é um pronome relativo, porque se refere a uma palavra que foi dita antes. E se você substituir em que, também dá certo.
A casa em que moro foi de meu avô. Em que mora foi de meu avô. Então, se você quer saber se é um pronome ou advérbio, perceba se essa palavra substitui uma palavra que veio antes ou se ela pode ser substituída por em que, certo? Quando eu falo assim, onde você está? Existe alguma palavra antecedente? Não. Então, nesse caso, não seria um pronome relativo. Ok? Continuando. Pronomes indefinidos, como o próprio nome diz, ele vai designar algo vago, impreciso, indeciso, certo? Algo que não é definido, ok? Esses pronomes indefinidos, né, podem ser substantivos quando eles funcionam como substantivo, ok? Eles ocupam funções de substantivos, como sujeito de uma frase, como objeto de uma frase. E aí a gente tem alguns exemplos de pronomes indefinidos, tá? Algo, alguém, fulano, cicrano, beltrano. Por exemplo, você não tem certeza de quantidades ou de quem se trata essas palavras. Alguém, quem é esse alguém? É algo indefinido. Algo é a mesma coisa. Aí a gente tem algo o incomoda, algo aí está ocupando, né, a função de sujeito, de certa forma, e por isso é um pronome indefinido substantivado, ok? O quem, como pronome definido, ao invés do pronome relativo quem, não tem antecedente. Encontrei quem me pode ajudar. Percebam a diferença. O quem, quando ele é pronome relativo, tem uma preposição antes e tem também uma palavra a que ele se refere. No caso, quando ele é um pronome definido, ele não tem esse antecedente, ok? Encontrei quem me pode ajudar. Vou só voltar aqui para que vocês percebam. O médico de quem falo, certo? É o meu conterrâneo, ok? Então, quem aí se refere, né, a uma outra pessoa, então tem um antecedente. Por isso que é relativo, se refere a médico. Os pronomes indefinidos adjetivos funcionam como adjetivo, como já está dizendo, e tem a função de determinar um substantivo. Cada povo não é qualquer povo, é cada povo. Então, está modificando aí um substantivo, por isso que esse pronome é considerado adjetivo, ok? E a gente tem cada, certo, certo, são pronomes indefinidos adjetivos. E aí a gente tem os pronomes indefinidos, né? Que horas são adjetivos e horas são substantivos. E aí a gente tem esses exemplos, alguma, bastante, muitos, demais. Então, dependendo da colocação dentro da frase, esses pronomes vão ser considerados adjetivos ou substantivos. Como é que eu vou saber? Ele é um substantivo quando ocupa a função de um substantivo, um sujeito, um complemento, ou ele é um adjetivo quando ele modifica um substantivo. Os pronomes deste grupo, que exprimem quantidade, como mais, menos, muito, pouco, funcionam como advérbios de intensidade quando modificam adjetivos, verbos ou advérbios. Ou seja, dependendo de como essas palavras elas aparecem dentro de uma frase, elas podem modificar a classe gramatical. Locuções pronominais indefinidos. Locuções é quando a gente tem mais de um vocábulo, certo? Então, aqui, cada qual, eu tenho duas palavras, por isso que é locução, cada um, qualquer um, seja quem for, tal e qual. Aqui a gente tem locuções pronominais, ou seja, locuções de pronomes indefinidos, porque não dá para eu saber, seja quem for. Dá para eu saber a que se refere? Não, não dá. Por isso que são indefinidos, ok? Um pouquinho mais longo, mas acredito que está dando para compreender. Qualquer dúvida, a gente terá a nossa revisão na semana anterior às provas. Os pronomes interrogativos, como o próprio nome já está dizendo, eles servem para interrogar e são utilizados em frases interrogativas. E eles se referem a quem
de modo impreciso a terceira pessoa do discurso. Qual é a terceira pessoa do discurso? Ele, ela, eles, elas, quando é o plural. Tá? Então, aqui a gente tem alguns. O que é a? Quem foi? Né? Você vê que o verbo aqui conjugado na terceira pessoa do discurso. Que dia é hoje? Certo? Eu tenho o que e que o aqui está conjugado na terceira pessoa do discurso. E aqui a gente tem umas palavrinhas bem presentes, né, que a gente utiliza com frequência. São os dois porquês que utilizamos em frases interrogativas, certo? Esse porquê que a gente utiliza no início de perguntas, por que você fez isso? E esse no final de uma pergunta, certo? Então, você fez isso por quê, tá? Então, existem essas diferenças, ok? Eu espero que vocês tenham compreendido os pronomes e qualquer dúvida eu estou à disposição. Um abraço, bons estudos.